Voltando com o nosso estudo dos problemas das torneiras, a nossa parte 4, dentro desse nosso projeto Matemática Digital, a nossa videoaula de hoje será voltada para a dedução das fórmulas para a resolução desses problemas. Com essas fórmulas, tornar-se-á mais fácil resolver questões neste aspecto. Vamos então ao nosso primeiro problema para a dedução das fórmulas. Fórmula geral do problema das torneiras. Vejamos o seguinte. Chamando T1 o tempo da torneira para encher o tanque e T2 o tempo da torneira para encher esse mesmo tanque. Então, pessoal, lembram quando nós íamos calcular em uma hora em quanto tempo, quanto encheria? Então, chamávamos a fração T1. Então, para T1, vamos chamar de 1 sobre T1, mais 1 sobre T2. E aqui vamos tirar o mínimo múltiplo comum de T1 e T2, supondo que T1 e T2 não sejam múltiplos. Então, o mínimo aqui será, sejam múltiplos ou não. Mas vamos adotar o MMC como produto de T1 vezes T2. Temos, então, aqui o sinal de fração e T1 vezes T2. Vamos agora resolver esta operação de fração. Então, T1 vezes T2 dividido por T1 é o mesmo que você esquecer o T1 e multiplicar T2 pelo numerador. Então, T1 vezes T2 dividido por T1 dá T2. T2 vezes 1, T2. Você pode também fazer este cruzamento, T2 vezes 1, mais T1 vezes T2 dividido por T2 vai nos dar T1. Então, no numerador, T2 mais T1, no denominador, T1 vezes T2, ou seja, a soma e o produto. Como nos nossos problemas eu mostrei que ao final teríamos que inverter, então a fórmula será esta. Invertendo, será o produto pela soma. Então, sempre que você encontrar um problema das torneiras e que sejam duas torneiras, você aplica esta fórmula, ou seja, a divisão do produto pela soma. Esta é a nossa fórmula geral para resolvermos os problemas das torneiras que englobam apenas duas torneiras. Aí está em destaque. Mas, se fossem três torneiras? Aqui está a pergunta. E se fossem três torneiras? Faríamos o mesmo procedimento, chamando T1, T2 e T3. Aí está. 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3. Isso é igual, o MMC de T1, T2 e T3 é o produto destes valores. Então, isso é igual a T1 vezes T2 vezes T3. Quando eu divido este produto por T1, vai sobrar T2 e T3. Então, é como se eu esquecesse T1 e multiplicasse T2 vezes T3 vezes 1. E aqui ele viria para esta parte. Então, teríamos T2 vezes T3. Novamente, o MMC, ou seja, T1 vezes T2 vezes T3, dividido por T2, é como se esquecêssemos o T2, cancelaríamos, e o resultado seria T1 vezes T3 vezes 1, ou seja, T1 vezes 1 vezes T3, mais, aqui, esquecendo o T2, teríamos T1 vezes T3, esses dois aqui, mais T1 vezes T2 vezes T3 dividido por T3, esqueçamos o T3 e o resultado será T1 vezes T2 mais
T1 vezes T2. E aqui está a fórmula geral, mas ainda não terminou. O que vamos fazer? Inverter, conforme dito nas aulas anteriores. Então, aí está a fórmula geral. No caso de você ter 3 torneiras enchendo um tanque, você aplica o produto e divide pela soma dos termos. Ou seja, você multiplica T1 vezes T2 vezes T3 e divide pelo produto de T2 vezes T3 mais T1 vezes T3 mais T1 vezes T2. Aí está a fórmula em destaque e adiante vamos pegar os mesmos problemas e colocar esses valores e vamos ter a resposta imediata. Aplicando também este raciocínio, e se tivéssemos 2 torneiras enchendo o tanque e uma terceira esvaziando esse mesmo tanque? Apenas vamos mudar o sinal de mais. E aí teremos, supondo que T1 está enchendo o tanque, T2 também enchendo o tanque em um determinado tempo e T3 esvazia esse tanque em um determinado tempo. Seria menos 1 sobre T3. Vai dar esse mesmo resultado, apenas ao final teremos o sinal de menos. Vamos ver então. O mínimo é o produto dos 3 termos, dos valores das 3 torneiras, ou seja, T1 vezes T2 vezes T3, dividindo MMC pelo denominador da primeira fração, teremos T2 vezes T3, pois o T1 será cancelado e vai nos restar T2 vezes T3 mais T1 vezes T2 vezes T3, isso dividido por T2, vai sobrar quem? T1 vezes T3. Aí está, T1 vezes T3. Menos, por que menos? Porque tem uma outra torneira, uma terceira torneira, ou um sifão, ou um ralo, esvaziando esse tanque. Menos T1 vezes T2 vezes T3, dividido por T3, vai sobrar T1 vezes T2. Aí está. Mas terminou aqui? Não. Faremos o mesmo procedimento, ou seja, vamos inverter este resultado. E assim temos o produto pela soma. T1 vezes T2 vezes T3, dividido por T2 vezes T3, mais T1 vezes T3, menos T1 vezes T2. Aqui está a inversão da fração e, portanto, a fórmula geral quando formos fazer um problema em que haja uma torneira esvaziando. Apenas uma consideração para terminarmos esta nossa videoaula é que no denominador fazemos a diferença entre o maior e o menor valor. No caso acima, estamos supondo que T1 mais T2 é maior do que T3, ok? Porque T1 vezes T2 é maior do que T3, porque para que a fração não dê negativa e, portanto, não existe tempo negativo, ou seja, o relógio ele não roda para trás os seus ponteiros. E assim, vamos terminando esta nossa videoaula, não é? A nossa aula anterior, se você quiser rever, clique aqui. E a nossa aula seguinte, para resolver problemas com aplicação direta dessas fórmulas, para você assistir, basta que clique aqui.